Muito bom dia, graças a Deus. Eu estava aqui nesta manhã de domingo fazendo uma leitura ao Evangelho de Mateus, em que Jesus nos dá uma orientação muito séria. Talvez nesse mundo em que estamos, muitas pessoas ainda não pararam para pensar nisso, principalmente. Eu não falo o povo de fora, que o povo de fora envolveu-se com o carnaval, muita gente envolveu com o carnaval, moças, rapazes, senhores, senhoras, se envolveram com o carnaval, se entregaram no carnaval. E muitas pessoas se perderam no carnaval, principalmente as moças, né? As moças saíram com um e foi saindo. Os rapazes a mesma coisa. Mas a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus falou sobre duas portas. Jesus falou sobre duas entradas. E muitas pessoas hoje não têm se despertado para isso. Muitas pessoas não têm se preocupado com isso, principalmente o povo de Deus, o povo da igreja. Quando eu estou falando do povo da igreja, eu não estou falando do povo só da igreja da graça, eu falo do povo da igreja em geral. Aonde tem uma igreja, onde se prega o evangelho, onde se ensina o caminho da verdade, onde leva as pessoas à libertação, onde as pessoas são levadas a ficarem livres, como Paulo disse lá em Gálatas 5, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Mas aqui Jesus falou uma coisa muito importante que me chamou a atenção. Mateus capítulo 7, versículo 13. Versículo 13 e 14. O versículo 13 de Mateus capítulo 7 diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus falou que existe uma porta estreita, que para passar por ela, muitas vezes, é com muita luta, com muita oração, com muita dedicação a Deus. Às vezes, os problemas do nosso dia a dia, as lutas do dia a dia, os problemas que nos afetam, os problemas que se levantam contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família, atrapalha de entrar por essa porta. Mas Jesus disse, olha, entrai por essa porta estreita. O caminho de Deus não é um caminho largo, é um caminho estreito. Você tem que passar muitas vezes por muitas coisas. Você tem que passar por cima da incredulidade, da incerteza, da desconfiança e por aí fora vai. Porque Jesus está ensinando a entrar pela porta estreita. Porque a porta larga, todo mundo entra. A porta larga, todo ser humano entra. Você viu esses dias do carnaval? Quanta gente entrou pela porta larga. Quantas pessoas, até os crentes, acabaram deixando de entrar pela porta estreita e entraram pela porta larga. E essa porta larga, Jesus falou assim, é um caminho espaçoso, o caminho que conduz, Que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Quem sabe eu esteja falando com pessoas que já está entrando por esta porta. Não a porta que o caminho é apertado, mas uma porta larga, que traz facilidade para você, que traz muita coisa para você, e por aí fora vai. Aí ele falou sobre a outra porta. Ele falou sobre a porta estreita. Que ele diz assim, porque, versículo 14, eu estou lendo Mateus 7, 14. Porque estreita é a porta. Meu irmão, esse caminho de Deus é um caminho muito estreito. Se eu não tivesse tomado a decisão, eu teria entrado por essa porta larga, por este caminho largo que está levando pessoas a se perderem. Então ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Meu irmão, não é fácil não. Tem gente que diz, é fácil servir a Deus. É fácil coisa nenhuma mesmo.
Vem contra as pessoas, vem contra aquelas que estão servindo a Deus, muita coisa. Vem muitas coisas, vem muitas provas, muitas lutas, e por aí fora vai. Então ele diz, e apertado o caminho que conduz para a vida. Mas olha o que Jesus falou, e são poucos os que acertam com ela. Que coisa triste, né? Quem sabe eu esteja falando com homens, com mulheres que um dia entrou por essa porta, mas voltou atrás. Quantas pessoas entraram por esta porta? Quantas pessoas voltaram atrás e quantas pessoas estão voltando atrás? Por quê? E são poucos os que acertam com ela, são poucos. Mas lá no Evangelho de Lucas, aqui tem uma referência, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, no versículo Lucas, capítulo de número 13, no versículo 24, Jesus falou assim, respondeu, olha qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a sua atitude. Lucas capítulo 13, versículo 24. Respondeu-lhes, esforçai-vos, você tem que empregar força, claro que não é a sua força. Com a sua força fixa você não consegue nada. Com a sua força fixa você não consegue entrar pela porta que Jesus está falando. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então o Senhor Deus está pedindo de você que você se esforce. Porque muitas pessoas se esforçaram, empregaram força e não conseguiram. Pararam no meio do caminho. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha que coisa triste. Muita gente vai procurar entrar por esta porta, por este caminho apertado, mas não vai conseguir. Estão voltando atrás. Quantas pessoas que eu conheço hoje, desde quando eu aceitei o Evangelho, por cada cidade que a gente passa, a gente vê essas coisas acontecendo. Por cada cidade que a gente prega o Evangelho, a gente vê pessoas tomando essa atitude. Aí eu já estou cansado, pastor. Eu não aguento mais. Meu irmão, ele está mostrando para nós aqui, voltando lá em Mateus 7, 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Você tem que continuar nesta porta, essa porta estreita, você tem que continuar nesse caminho apertado, e apertado é o caminho que vai te conduzir à vida. Você não vai perder nada, você só vai ter a ganhar, tá bom? Eu deixo essa palavra para todos nesta manhã de domingo, manhã de louvor, manhã de adoração, aqui na nossa sede em Guarapuava, na rua Padre Chagas, 3224, agora às 9 horas da manhã, depois às 3 horas da tarde e também às 18 horas. O pastor Nascimento aguarda você e aguarda também toda a sua família. Vem, reúna a sua família, reúna a sua casa, às 9, às 3 e às 18 horas. Rua Padre Chagas, 3224. É bem fácil, fica entre as lojas San Rio e o Teatro Municipal. Loja San Rio, Teatro Municipal, bem no centro de Guarapuava. Nós lhe aguardamos. Que o bom Deus te abençoe rica e abundantemente, que você tenha um ótimo domingo. Compartilhe essa palavra com os outros, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e na graça de Deus.